aula 14. Olá pessoal, meu nome é Gerard, eu sou artista, orientador das oficinas de piano da Fundac. A minha aula de hoje eu vou dirigir a esse pessoal que está chegando agora, tá? E eu tenho que dar algumas orientações básicas para a gente começar a ensinar a prática do instrumento, né? Apresentar para vocês o piano, como ele é constituído, enfim. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que é muito importante ter um material didático para poder acompanhar bem as aulas, certo? Então eu preciso que cada um de vocês tenha um caderno grande pautado para a música, um lápis número 2, porque os exercícios serão inicialmente feitos todos a lápis, depois uma borracha, porque tem muita coisa para apagar, para corrigir, e caneta. A caneta sempre é opcional, a caneta preta ou azul, né? A gente vai usar como método os livros que nós usamos nas oficinas da Fundac, que são O Meu Piano é Divertido, volume 1 e 2, A Dose do Dia, também volumes 1, 2, 3, e A Leila Fletcher, volume 1 e 2. Né? Mas para começar, eu vou falar para vocês sobre o primeiro ponto da teoria básica, né? Teoria musical básica, para a gente poder entender melhor conceitos. Então, o primeiro ponto se chama música, definição e fins. Tá? Cada um tem uma percepção daquela definição de música, tá? Que envolve sentimentos, que envolve emoções, que envolve uma série de características próprias a uma boa, bonita qualidade musical. Mas tem uma definição muito curta, bem objetiva, bem simples, que é a seguinte: música é a combinação agradável do som. Então, daí a gente deduz que se tiver uma regra, certo? A gente seguir a regra, nós vamos conseguir ter uma qualidade, a gente vai ter um bom resultado da nossa composição, da nossa leitura musical, enfim. Deixando bem simplificada a explicação para vocês sobre o que é música. Depois, precisamos saber o que é som. Som é tudo aquilo que impressiona o nosso ouvido, que impressiona o nosso aparelho auditivo. Né? Existe uma diferença muito grande entre o som ruído e o som musical. E a gente percebe isso através das reações diferentes em relação a cada manifestação. Certo? Muito bem. Dito isso, vamos falar sobre as propriedades do som. A gente aprende lá no ginásio, certo? Sobre som, reflexão do som, a projeção do som, tudo isso. E a música se baseia nessas propriedades também. Como primeira propriedade, eu falo para vocês sobre a altura, que não trata de volume, que não trata de som alto, nada disso. A altura é a região aonde se localiza o som. Tá? Então, o som, ele está localizado, certo, nas regiões graves, média e agudas. Nas aulas práticas, quando a gente estiver com o piano, e cada um estiver com o seu instrumento, eu vou dar uma visão mais ampla sobre o que é a região, certo, no teclado, né, na visão geral, na ampla
visão do teclado. Depois nós temos uma outra propriedade que se chama duração. Duração é o tempo de execução do som. É quanto tempo nós vamos ter que utilizar para executar um som. Tá? E para nós falarmos sobre tempos e duração, nós temos que falar sobre figuras ou desenhos das figuras, certo? São desenhos das notas e valores das figuras, que é quando cada desenho recebe um determinado valor conforme o tempo de duração desse som. Mais outra propriedade é a intensidade. Intensidade é a força empregada na execução do som. Então, na partitura, a gente vai ter vários sinais indicando se o som deve ser muito forte, se ele deve ser suave, se ele deve ser meio forte, meio fraco. Então, todas as abreviações que nós vamos encontrar, certo, na escrita musical são muito importantes e elas devem ser aprendidas e devem ser entendidas e identificadas. Tá? Então, nós vamos ter tanto sinais de intensidade, como também sinais que vão nos indicar o andamento, que vão nos indicar a interpretação dessa música. E a última propriedade é o timbre. O timbre são, aliás, os diferentes instrumentos e vozes. Né? O que significa dizer que a mesma nota, tá, executada por um instrumento como o piano, por exemplo, soa diferente quando executada pelo violino, ou executada pelo violão, ou pela flauta. A mesma nota tem diferentes timbres de acordo com o instrumento. E também acontece com relação à emissão da nota pela voz humana. A voz emitida, a nota emitida por uma voz feminina, como, por exemplo, soprano, soa diferente quando emitida pela voz masculina, que seja um tenor. A mesma nota tem um som diferente quando emitido por uma voz e por outra. Bom, dito isso, e terminando essa parte das explicações básicas sobre sons e propriedades, eu vou falar sobre a música. Né? Quais são os elementos que constituem a música? Né? A música é constituída por 3 elementos básicos, ou seja, a melodia, que é a execução sucessiva, certo, dos sons. Então, quando eu tenho uma melodia, eu assobio ou eu toco as notas uma após a outra, então eu estou fazendo uma melodia. Tá? Aí eu preciso um acompanhamento para essa ideia musical que eu tive, que é essa melodia. Então eu vou ter a harmonia. A harmonia é a execução simultânea, certo, dos sons. Ou seja, quando eu toco todos os sons ao mesmo tempo. Isso nós vamos estudar depois na prática e vai ficar tudo muito bem explicado. E por último, a gente tem o ritmo, que é a divisão dos tempos da música. Né? E para a gente estudar o ritmo, ou a divisão rítmica, nós vamos entrar num outro ponto que é muito importante, que é a divisão dos tempos, tá, da música através dos compassos musicais. Bom, esse é o princípio e espero que para quem esteja iniciando agora essa nova etapa, tenha a oportunidade de aproveitar bastante. E até a próxima aula.